E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar sobre máximo e mínimo na função quadrática, beleza? Então para poder tratar desse assunto, a gente tem que considerar a função f de r em r dada por quem? F de x igual a x² mais bx mais c, com a, b e c números reais e o a sendo diferente de zero. Tá? As coordenadas do vértice a gente já sabe determinar, v igual a x do vértice e y do vértice, onde x do vértice é quem? Menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. Diante disso, a gente tem dois casos a considerar. O primeiro caso é quando o valor de A ele é maior do que zero. Nesse caso, a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para onde? Para cima. A gente já sabe disso. Então a gente tem uma situação parecida com essa que está aqui. Tá certo? Nessa situação, a parábola o vértice, ele vai receber um nome especial. Ele vai ser chamado de ponto de mínimo. Por quê? Pelo seguinte, se você observar o gráfico, se a gente começar a vamos dizer assim, andar no gráfico, você tem o seguinte, você vem com a parábola aqui, decrescendo, decrescendo, a função vem decrescendo, chega aqui no vértice, ela começa a crescer de novo. Tá? Por isso, nesse ponto, ou seja, no vértice, a gente tem o ponto de mínimo. Tá? O x do vértice, ele vai ser o que agora? Ele vai ser o valor onde a f assume seu valor mínimo. E o y do vértice vai ser justamente esse valor mínimo. O y do vértice você ainda pode interpretar como sendo quem? A f aplicada em x do vértice. Porque basta você olhar o gráfico aqui. Se você tem x do vértice aqui ligado com y do vértice, a gente já sabe que a gente pode interpretar isso aqui como esse ponto de coordenadas x, v, y, v, como sendo o y sendo o f do x do vértice. Tá certo? No segundo caso, a gente tem a menor que zero, ou seja, a parábola está com a concavidade voltada para baixo. Nesse caso, a gente vai ter um ponto que a gente chama de ponto de máximo. Tá? No caso, esse ponto de máximo é justamente o vértice. Tá certo? Então a gente tem essa situação. Por quê? Você vem aqui, começa a andar na parábola aqui. Você tem aqui, ela vem crescendo, cresce, 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 chegou no vértice, ela começa a cair de novo. Então aqui, nesse ponto, a gente tem o ponto de máximo. O x do vértice, nesse caso, vai ser o valor onde a f assume o seu valor máximo, tá certo? E o y do vértice vai ser justamente o valor máximo, tá certo? Então, y é quem? F, y do vértice, é f de x do vértice, da mesma forma que aqui no primeiro caso. Tá? As fórmulas aqui, não vão mudar. O que muda é justamente esses valores de A, Se o A for maior que zero, você só pode falar de ponto de mínimo. Se o A for menor do que zero, você só pode falar de ponto de máximo, beleza? Então agora a gente vai fazer um exercício para poder ver como que a gente aplica esses conceitos na resolução de problemas. Vamos a esse exercício. Então pessoal, o exercício que eu trouxe para poder compartilhar com vocês é esse daqui. Ele diz assim: em uma fábrica, a receita gerada e o custo de produção são dados em reais por R de x igual a 60x menos x² e C de x igual a 10x mais 400. Onde x é o número de itens produzidos diariamente. Determine, letra A, o número de itens que deverá ser produzido para que o lucro da empresa seja máximo. E na letra B ele pede o valor em reais do lucro máximo. Tá? Então veja bem, o que a gente vai fazer para poder resolver esse exercício? Basicamente aplicar o que eu apresentei para vocês anteriormente. Tá? Uma observação sobre esse tipo de exercício é a seguinte, tá? Nessa questão aqui em particular, ele deu a receita e deu o custo. Tá? Então, como ele está falando em lucro, a gente vai ter que determinar a função lucro, que a gente já sabe que é receita menos custo. Tá certo? Só que tem um detalhe aqui. Às vezes ele não dá para a gente a receita, ele dá o preço, tá? Em função de x. Se ele te der o preço, o que você vai ter que fazer para determinar a receita? Você tem que lembrar que receita é o quê? É o preço, vezes a quantidade. Então, se ele me desse, por exemplo, que isso aqui não fosse R de x, fosse o preço em função de x, eu teria que pegar essa função preço e multiplicar ela por quem? Pela quantidade, que no caso é x, para assim obter a função receita, para depois eu conseguir determinar a minha função lucro. Tá? Então, fica atento ao enunciado, porque é muito comum esse tipo de jogada nesse tipo de questão. Tudo bem? Então vamos à solução passo a passo desse exercício. Então pessoal, nesse item A ele pede para a gente determinar o número de itens que devem ser produzidos diariamente para que a empresa tenha um lucro máximo.
Tá? Então, para a gente determinar esse número de itens, primeiramente a gente tem que determinar a função lucro. E a gente sabe que a função lucro é dada por quem? A receita menos o custo, tá certo? Então o lucro em função de x vai ser quem? Né? Essa receita e esse custo ele deu no enunciado, é só substituir aqui na fórmula. Vai ficar 60x menos x quadrado, que é a receita, menos o custo que eu tenho que colocar entre parênteses, não posso esquecer, menos 10x mais 400, tá certo? Então a receita menos o custo, tudo bem? Então eu tenho que eliminar o parêntese. O meu lucro vai ser quem? 60x menos x quadrado. Eliminando o parênteses aqui eu tenho menos 10x menos 400. Tá claro? Com isso, eu vou chegar à conclusão que o lucro em função de x vai ser quem? É só colocar aqui, né, na ordem. Eu tenho menos x quadrado. Beleza? 60x menos 10x vai dar mais 50x. E o menos 400 você repete. Você nota aqui que você tem uma função quadrática, tá certo? Nesse caso, o valor de A é menos 1, que é o valor que multiplica x ao quadrado. Então, se você fosse fazer o esboço do gráfico dessa função, seria uma parábola com a concavidade voltada para baixo, tá certo? Com isso, eu posso pensar em quê? Em ponto de máximo, tá certo? Como eu falei anteriormente para vocês, né? Então, veja que a função lucro, nesse caso, é uma função quadrática. Aí faz sentido ele perguntar para você, ou pedir para você determinar a quantidade de itens que deverá ser produzida, né? Para que você obtenha um lucro máximo, para que a empresa obtenha um lucro máximo. Né? Essa quantidade de itens a ser produzida nada mais é do que o quê? Né? É o x do vértice. Tá? Você tem que interpretar o problema dessa forma. Tá certo? Então aqui, né, para poder resolver o item A, eu tenho que determinar o valor de x do vértice, que é menos b sobre 2a. Tudo bem? Mas veja só, o valor de A aqui é menos 1. O valor de B é 50 e o valor de C é menos 400. Tá bom? Então é só substituição, ó, na fórmula. O B, o menos é da fórmula, né? O B vale 50, então eu vou colocar o 50 aqui. 2 vezes o A, só que o A é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1. Tranquilidade? Daqui você tem o seguinte, menos 50, né? Dividido por quem? 2 vezes menos 1, menos 2. Menos e menos na divisão é mais, né? Então, na verdade aqui, eu vou obter o quê? 50 dividido por 2, que vai dar 25 itens, tá? Então a empresa tem que produzir, né, 25 itens diariamente para que tenha um lucro máximo, beleza? É essa interpretação que a gente deve fazer, tudo bem? No item B, né, ele pede para a gente determinar o valor desse lucro máximo. Aí você tem duas formas de determinar, tá certo? Eu vou fazer aqui dos dois modos, tudo bem? No primeiro modo, você tem o seguinte, vou botar aqui, primeiro modo. Você pode fazer assim, você pode aproveitar o x do vértice que você já determinou. Você lembra lá no começo que eu falei que o y do vértice, que é o valor máximo, ele pode ser também expresso como sendo quem? F do x do vértice. Tá? Nesse caso aqui, o y do vértice, que é justamente, vai me dar o lucro máximo, é isso que a gente tem que entender. O y do vértice é o quê? O L do x do vértice. Tá? Então eu posso simplesmente calcular L de quem? L de 25, porque eu já sei o x do vértice. Então é só substituir aqui, ó, no lugar de x você vai botar quem? 25 e vai fazer a conta. Então veja só, vai ficar menos 25 ao quadrado mais 50 vezes 25 menos 400. Tudo bem? Cuidado que aqui não é o menos 25 que está elevado a 2, tá? Aqui você tem o menos e o 25 ao quadrado. Então, ó, 25 ao quadrado é 625, que é 25 vezes 25, tá? Aqui você tem 50 vezes 25. 50 vezes 25 vai dar 1.250. E aí aqui você tem menos 400. Então, juntando esses dois caras aqui, né, você vai ter o quê? Você tem aqui 1.250, tá certo? Menos e menos aqui juntando fica menos mesmo, tá? Não pensa que menos e menos aqui vai dar mais, tem que estar atento com isso. E aqui vai ficar o quê? Menos 1.025, tá certo?
Então você tem 1.250 menos 1.025. Isso vai dar quanto? Isso que você pensou, 225 o quê? Reais, tá? Então o lucro máximo, nesse caso aqui, vai ser de quanto? De 225 reais. Essa é a primeira maneira de fazer. O segundo modo de fazer é você determinando y do vértice pela fórmula, que é menos delta sobre quem? 4a. Tá certo? Esse daqui é mais rápido porque eu já tenho o x do vértice, né? Mas às vezes também é útil saber calcular dessa forma. Só que para calcular dessa forma tem que saber o delta. Então antes eu vou ter que calcular delta. Delta é quem? b ao quadrado, né? Menos 4ac. Então vai ficar, vou botar aqui, b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser quem? O b, 50, né? Então vai ficar 50 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 400. Tudo bem? Então delta vai ser quem? 50 ao quadrado, né? 5 vezes 5 vai dar 25. Então 50 ao quadrado vai ser 2.500. Menos, menos e menos dá menos, né? Na multiplicação. 4 vezes 1 dá 4, vezes 4 vai dar 16, então aqui vai ficar 1.600. Com isso daí eu chego que o delta é quem? 2.500 menos 1.600, que vai dar 900. Tudo bem? Esse é o valor de delta. Então o lucro máximo aqui, tá? Né, que é o y do vértice, vai ser quem? L máximo, lucro máximo. Y do vértice menos delta, vai ser menos 900, dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. Tá? Então aqui o lucro máximo vai ser quem? Menos 900 dividido por menos 4. E menos 900 dividido por menos 4 é a mesma coisa que 900 dividido por 4. E 900 dividido por 4 vai dar exatamente 225 reais. Tudo bem? 225 reais. Então você tem aí duas maneiras de determinar esse lucro máximo, tá? Ou você faz por aqui, tá? Só botar aqui, né? L máximo. Ou você faz usando o x do vértice, ou você faz usando o y do vértice, né? Aquela formulazinha. Tudo bem? Então esse daí foi um exemplo, né? Um exercício para você poder ver como que você aplica essa questão do máximo, né? Do ponto de máximo na resolução de problemas, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, tá? Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu!